Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Nairon Toledo. Sou seu professor de Direito Constitucional e agora estamos aqui em Direito do Consumidor. Então, vamos pegar aqui, vamos acertar essas questões. Geralmente, Direito do Consumidor, a gente geralmente deixa lá um pouquinho de canto, né? Porque tem menos questões, mas saibam, são duas questões que podem fazer a diferença. Pra você não ficar aí chorando, contando, nossa, será? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, fiz um apanhado de algumas questões com temas extremamente relevantes para que você busque, para que você obtenha a sua aprovação. Você que está assistindo aí agora, ó, marca aí, ó, coloca aí, ó, que hora que você está assistindo, que dia que você está assistindo, está estudando de manhã, de tarde, à noite. Manda mensagem para mim, coloca aí ó, na tela para mim, ó, @nairon.toledo, me adiciona aí nas redes sociais, me manda mensagem, professor, estou assistindo sua aula aqui agora, estou aqui, estou aprendendo, estou com dúvida, manda mensagem também, coloca lá no chat, coloca mensagem lá no direct para mim, vai ser a maior satisfação estar colaborando para você tirar sua dúvida e você ter a sua aprovação. Então vamos lá, sem perder muito tempo. Questão: Carlos foi internado para tratamento de saúde. Apresenta estado grave, sendo seus familiares informados sobre a limitação do tempo de internação. Então pensa, o cara já está doente, estado grave, e aí o plano de saúde fala assim, ó, que tem uma limitação do tempo de internação, você pode ficar internado só aqui 10 dias, mas 10 dias não pode não. Junto à assinatura dos documentos de internação, o hospital exigiu dos familiares um depósito de caução para assegurar a internação do paciente, caso extrapolado o dia limite custeado pelo plano de saúde. Então, no plano de saúde, você só pode ficar 10 dias, você só vai ficar 10 dias e pronto, acabou. Depois disso, o que você vai fazer? Ó, um cheque calção para você pagar a sua dívida. Negativo. Os familiares de Carlos procuraram você como advogado, informando o ocorrido e que, de fato, o contrato de seguro apresentava essa cláusula limitadora. Assinaram a opção que apresenta a orientação correta dada para o caso. Não precisa ter o QI do Einstein para ver que isso aqui se trata de um claro abuso, né? Um abuso dessa autoridade. Então, nesse sentido, a gente já tem que pensar, puxa, né? Eles vão poder fazer isso comigo? Eu vou... É justo o que eles estão fazendo? Não é. Há uma relação de consumo. De um lado, nós temos o fornecedor, que é o plano de saúde, e do outro lado, o consumidor. No consumidor, no seu momento de fragilidade, ele recebe essa informação que tem uma limitação, o plano de saúde não, mas está no papel, o pacto está observando, o pacto, né, o contrato faz lei entre as partes. Será que é assim na relação de consumo? Não é assim, essa cláusula pode ser considerada abusiva, né? Há um desequilíbrio entre ela. E eu chamo a atenção de vocês em duas súmulas do STJ que orbitam sobre esse tema. Vamos lá, ó, súmula 302. É abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Só essa súmula aqui já crava o que a gente está tratando. E a súmula 597 também trata o seguinte: a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização de serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contato da data da contratação. Aqui eu fiz questão de trazer essa súmula porque ela traz um caso também que é bastante comum. O que acontece? Nós temos situações que você não tem um plano de saúde e você contrata. A partir do momento que você contrata o plano de saúde, ele vai ter uma carência. O que é a carência? É um período que você vai estar pagando, mas você não vai poder utilizar esses serviços. É muito comum, muito normal, que já pensou, você amanhã, Deus o livre, descobre que tem uma doença absurda, uma doença muito grave, e aí você não tem plano de saúde, aí você precisa fazer um determinado tipo de tratamento, e você já vai, contrata o plano de saúde num dia, e no outro dia você já vai pedir esse tratamento, que é caríssimo. Então, a legislação permitiu esse prazo de carência, em que eles podem não ter que cobrir aquele eventual tratamento ou alguma coisa em específico. Nesse caso específico, tanto a legislação, ela já previa que, quando a gente fala de urgência e emergência,
O prazo máximo de carência que pode ter é o quê? 24 horas, ou seja, se eu contratei agora um plano de saúde, aos exatos 10 horas da manhã, o plano de saúde ele vai poder ter carência para urgência e emergência de 24 horas só. Passado 24 horas, se eu passar mal, se eu tiver uma urgência ou emergência, o plano de saúde já vai ter que me atender? Já vai ter que me atender. Nairon, sério que teve que colocar isso, mas não tem lei que fala sobre isso? Tem lei que fala sobre isso, exatamente, textualmente, mas aí a gente teve que colocar a súmula tratando dessa forma até mesmo uma questão processual para facilitar a proteção dos direitos dos consumidores. Então, importante a gente saber essas duas súmulas para compreender e responder essa questão. Vamos lá? Olha lá, ó. Letra A cláusula contratual que limita no tempo a internação hospitalar do segurado é abusiva. Completamente abusiva. Letra A já é a resposta correta. B. O fato de o hospital ter exigido a prestação de caução não configura conduta abusiva, apesar da evidente vulnerabilidade, por força do princípio do equilíbrio contratual. Que equilíbrio contratual que você vai ter? Não configura? Lógico, configura. A pessoa está lá passando mal, está com um parente passando mal. Qualquer coisa que você falar para essa pessoa, a pessoa não vai ceder. Então, é completamente abusiva. C. A cláusula contratual que limita o tempo de internação não se mostra abusiva, por ter sido redigida de forma clara e compreensível. O fato dela ter sido redigida de forma clara e compreensível é uma obrigação. Agora, mesmo de forma clara e compreensível, você pode estar abusando do consumidor? Sim, então é o caso. Ela é abusiva, sim. E D. A cláusula contratual que limita o tempo de internação, embora abusiva, não é nula e sim anulável por se tratar de contrato de adesão celebrado em situação de lesão ao consumidor. Aqui está errado porque falou que não é nula e anulável. Ela é nula. Se você for lá no artigo 51, lá fala que são nulas de pleno direito. Essas cláusulas abusivas nos contratos de adesão, elas são nulas de pleno direito. Então, para você ver que essa situação ela é considerada abusiva e, nesse caso, a resposta correta é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Jordana, aposentada. Toda vez que você já vê em relação ao direito do consumidor, aposentada, você vai pensar que o consumidor, em regra, ele já é vulnerável. Quando você pega uma aposentada, é o que a gente chama de hipervulnerável. É mais vulnerável ainda. 89 anos, procurou como advogado porque fora atraída por uma ligação telefônica de uma instituição financeira, banco mútuo, que anunciava ofertas de crédito sem análise de situação financeira do consumidor. Jordana, que à época da oferta estava em situação financeira muito difícil, contratou a abertura de crédito. Diante do valor reduzido de sua aposentadoria, dos compromissos indispensáveis ao lar e à saúde, celebrados ao longo de um ano, não tem mais como pagar todas as dívidas, que a cada mês ficam maiores. Diante da situação hipotética apresentada, assinar a afirmativa correta. Volta para mim. Principalmente depois da pandemia, a gente teve uma situação que nós tivemos alteração no Código de Defesa do Consumidor, que foi a questão do superendividamento. Nós tivemos existem situações da vida em que a gente pode ficar sobreendividado e não porque a gente é desorganizado, mas sim que a situação da vida. Você pegou a pandemia, você pega uma doença na família, às vezes um casamento, às vezes um divórcio, às vezes o nascimento de filhos. Todas as situações da vida que podem fazer a gente desregular financeiramente. Então, não há uma tentativa dolosa de ficar devendo, mas sim situação da vida. Por conta disso, o Código ele começou a tratar e regulamentar e trouxe inúmeras regulamentações sobre o tema. E dentre essas regulamentações, ele trouxe a questão da proteção do consumidor superendividado, que a depender da situação, se ele estiver superendividado, ele não está dando conta de arcar com os custos da sua sobrevivência e está com muitas dívidas, o que vai acontecer? Ele vai poder fazer que nem a gente tem na recuperação judicial, lá na recuperação judicial da pessoa jurídica. Não tem aquela situação que a gente chama todos os nossos
a recuperação judicial não chama todos os credores e vai tentar renegociar? Da mesma forma, ou a pessoa física aqui vai chamar todos os seus credores e vai tentar renegociar com ele. Não dando acordo, o que vai acontecer? O Poder Judiciário, o juiz, é que vai dar uma decisão, uma sentença nessa situação em que ele vai repactuar, e que ele vai dar o prazo, que ele vai analisar, se ele vai conceder uma carência para esse consumidor, que pode ser de até 180 dias, para ele começar a pagar o que ele deve, se ele vai conseguir parcelar, sendo que esse parcelamento pode ser até em 5 anos. Então, nós temos toda essa dinâmica. Pois bem, nessa legislação, quando alterou o Código de Defesa do Consumidor, foram incluídos diversos artigos, principalmente se você for ali no artigo 54, você vai ver que está lá 54A, 54B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, K, L, enfim, você vai ver um monte. Recomendo a leitura desses incisos, e artigos e incisos. Eles vão trazer para você um monte de coisa que trata especificadamente do superendividamento. Mas para a resolução da nossa questão, a gente tem que ponderar alguns pontos. Primeiro ponto, olha lá, são direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial nos termos de regulamentação por meio de revisão e da repactuação de dívidas, entre outras medidas. Então, a gente vai pedir essa repactuação, né, no caso dela aí. 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores, né, pelos efeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações suficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Além disso, o artigo 49, que fala que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, quando a contratação for sempre feita fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, como for o nosso caso, né? E também nós temos o artigo 54D, que trata um ponto específico que foi trazido na nossa questão. Olha lá, na oferta de crédito previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras medidas, avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de produção, observados o disposto nesse código e na legislação sobre proteção de dados. Então, além disso, eu trago até para você que nem pode, há também artigo específico que fala que você no Código de Defesa do Consumidor, que fala que não pode nem haver a publicidade, utilização de publicidade, falando que aqui você vai contratar, que a gente não vai nem olhar se você tem alguma restrição em banco de dados de cadastro de consumo. Porque isso, pensa, o cara já está devendo, está com o nome negativado, aí o banco querendo pegar você, fazer um empréstimo, você fazer um empréstimo consignado, que ele vira e fala, olha, preocupa não, aqui é anúncio, aqui a gente não olha SPC Serasa. Olha a falta de responsabilidade com essa entidade. Mas o banco tem que ter essa responsabilidade? Se a pessoa não está tendo, o banco vai ter? Sim. Por que o banco tem que ter se a pessoa não está tendo? Porque a pessoa é vulnerável. O banco, ele tem toda a expertise, o banco, ele sabe o que está fazendo, o banco está lucrando com isso e o Código de Defesa do Consumidor, para tentar reequilibrar essa relação, ele faz isso. Então vamos lá, olha lá. É direito básico do consumidor a garantia de prática de crédito responsável, bem como a proteção contra a publicidade enganosa. Perfeito, essa que é a resposta. B. Para responsabilizar o banco mútuo, impondo-lhe a obrigação de indenizar, é necessário comprovação do ato de negligência do preposto. Não é necessário o ato de negligência, né? Você sabe que a regra do Código de Defesa do Consumidor, a regra do CDC, a regra é o que? Responsabilidade objetiva. Então, você só vai ter análise de negligência do preposto se fosse o que? Se fosse o caso do parágrafo 4º do artigo 14, que é o quê? Profissional liberal, tipo médico. Então, está errado. C. Tendo em vista que a contratação se deu fora do estabelecimento empresarial, Jordano tinha um prazo de 10 dias para exercer seu direito de arrependimento. Você viu que o prazo não é de 10 dias, mas sim de 7 dias, conforme o artigo 49 do CDC.
E D, as instituições financeiras não são obrigadas a analisar a situação financeira do consumidor, apenas a consultar o serviço de exposição de crédito antes de concedê-lo. Você viu que elas são obrigadas sim. Está errado aqui, ó, a gente leu lá, ó. Elas deverá, entre as outras condutas, avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor. Então, por isso que a resposta correta é é a alternativa A. Vamos lá, B. Próxima questão. Nízia adquiriu um fogão a gás de 5 bocas. Então, se ela adquiriu um fogão, nós temos aqui um fogão que é um produto. Perfeito. Sendo o produto entregue no dia 12 de setembro de 2023. 12 de setembro de 2023. Lacrado e em perfeito estado quanto ao aspecto externo. O produto foi instalado no mesmo dia. Contudo, o fogão só começou a ser utilizado a partir do dia 20 de setembro. No primeiro dia de uso, Nízia notou um superaquecimento do forno, pois mesmo que o botão fosse manejado para a temperatura mínima, o forno continuava exalando calor correspondente à temperatura máxima. No dia 22 de setembro, Nízia entrou em contato por telefone e por mensagens por correio eletrônico com o serviço de atendimento ao consumidor, do fabricante, pedindo a troca do produto em razão do vício de qualidade detectado no primeiro uso. É inquestionável. A reclamação foi recebida no mesmo dia, como consta o protocolo, mas a resposta só foi transmitida no dia 30 de setembro. Então, ela fez o pedido no dia 22 e somente no dia 30, sendo negativa, fato que motivou Nízia a apresentar no dia 13 de outubro o quê? A reclamação perante o órgão de defesa do consumidor. Segundo o CDC, sob o prazo decadencial referente ao direito de reclamar por vício de produto durável, assinaram a afirmativa correta. Vamos ver o que está lá no artigo. O artigo 26 que trata sobre esse tema. O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, se for produto, trata de fornecimento de produtos duráveis. Então, por ser produto durável, nós temos um prazo de 90 dias. Obstante a decadência. Parágrafo 2º. Obsta, está até errado aqui, ó. Fala só, é obsta. Corrigiu errado. Obsta a decadência. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente e a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. No nosso caso, a gente vai tratar de inquérito civil. No nosso caso, ela reclamou, não reclamou, não houve reclamação e que foi feita pelo fornecedor lá pelo saque que a gente leu. Então, enquanto houve a reclamação até a resposta, o prazo está obstado. Então, você vê aqui que ela fez no dia 22, ela entrou em contato e teve a resposta no dia 30. Do dia 22 ao dia 30, estava o que? Obstado, conforme o parágrafo 2º. Vamos lá? Vamos ver qual que é a resposta. O prazo deve ser de 90 dias. É 90 dias porque porque é um produto durável, sendo obstado pela reclamação formulada por Nízia ao fabricante do forno até a resposta negativa correspondente. Exatamente. B. O prazo deve ser 30 dias. Não é 30 dias, porque se você for lá no artigo 26, o 30 dias está lá no inciso, lá no inciso 1º. Nem coloquei o inciso 1º aqui, mas está lá no inciso 1º. E o inciso 1º ele é focado em quê? Para bens e produtos não duráveis. Então, no caso, ele é durável, então, por isso que está errado por conta do prazo. C. O prazo deve ser 90 dias, perfeito, sendo obstado pela reclamação formalizada por Nízia perante o órgão estadual de defesa do consumidor, devendo ser retomado 90 dias depois da data da reclamação. Caso o problema persista, vai ser retomado depois de 90 dias? Não. Enquanto não tiver a resposta, ela reclamou para a empresa. Enquanto não tem a resposta, aí
vai ter obstado. Então, não é 90 dias que vai dar reclamação. E D, o prazo deve ser de 30 dias, não sendo obstado pela reclamação formulada perante. Então, não é obstado? É sim, você leu comigo que é. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos mais uma. Mota solicitou orçamento para a instalação de persianas na sua casa. E, ao receber o documento, leu que a compra de persianas escolhidas somente poderia ser realizada com compra dos tapetes da mesma coleção. Então ele fez um orçamento para instalar persianas. Aí os abençoados falaram, olha, para poder comprar a persiana, você tem que comprar também os tapetes da mesma coleção. Além disso, juntamente com o orçamento, Mota recebeu proposta de aquisição de um seguro residencial. O consumidor ficou em dúvida a respeito da conduta da loja de decoração e procurou você, como advogado, para receber orientação jurídica. A respeito disso, você informou corretamente o cliente que se trata do quê? Só de você ver aqui, é o clássico caso que a gente tem de venda casada. Você condiciona a aquisição de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço. Então, é prática abusiva. Então, vamos ler? Olha lá, ó, artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limite quantitativo. Além disso, nós temos o inciso terceiro, que também é bem interessante. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Então, se ele enviar e tal, sem solicitação do consumidor, é prática abusiva. E olha que o parágrafo 1 que ele trata. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso terceiro, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Olha só comigo. Imagine só, se o abençoado vira e mandou para mim uma coisa que eu não pedi, o que acontece? Eu não pedi, eu não sou obrigado a pagar. E, aliás, é considerado como sendo uma amostra grátis. Então, é assim que o Código de Defesa do Consumidor entende, até mesmo para evitar uma prática que era muito comum. As pessoas não pediam, eles mandavam para casa do consumidor, o consumidor ficava constrangido por ter aberto ou por ter utilizado, e depois eles cobravam o valor que eles queriam. Então, para evitar esse tipo de prática, esses incisos são importantes. Vamos responder? Olha lá. Trata-se, então, de prática abusiva em relação às persianas e ao tapete, por condicionar o fornecimento de um produto à aquisição de outro. Igualmente abusiva, a prática de enviar oferta de serviço mediante proposta de seguro residencial sem a prévia solicitação. Vamos ver aqui também as outras. Ó. Deixa eu só ver aqui. Pegar. A respeito disso, você informou corretamente o cliente que se trata vamos lá, de prática abusiva. Tá. Vamos ver. Letra B. Prática lícita em relação a persianas e ao tapete, uma vez que se trata de produtos da mesma coleção. O seguro residencial foi meramente sugerido, não importando em venda casada. Peraí, para com isso. Ele foi... Tudo tá esquisito aí, né? Ele poderia ter mandado falar que o tapete? Não poderia. Ele poderia ter falado que também a questão do seguro? Também não. Não poderia de imediato daquela forma que foi feito. Agora, você tem que entender o seguinte, no caso concreto ali, foi feito um condicionamento? Não, ele só ofereceu. Vamos ler novamente? Olha só a questão, ó. Mota solicitou o orçamento para a instalação de persianas em sua casa e, ao receber o documento, leu que a compra das persianas escolhidas somente poderia ser realizada com a compra dos tapetes. Então, somente pode ser realizada com a compra dos tapetes. Além disso, juntamente com o orçamento, recebeu proposta. Proposta está vinculando? Não está vinculando. Se ele estivesse obrigando a comprar o seguro, só pode comprar tapete e persiana se tiver o seguro, aí estaria errado. Agora, ele só ofereceu, é como se fosse uma publicidade. Então, ele ofereceu. Então, temos que ver isso. Vamos lá, vamos para a C.
Prática abusiva em relação à persiana e tapete, ok. Por condicionamento do serviço do fornecimento de um produto e aquisição do outro. Já o seguro foi oferecido sem condicionamento, sendo lícita a prática. Essa que é a diferença dessa daqui. Porque olha só, a prática abusiva em relação à persiana e tapete, perfeito, condicionar o fornecimento. Igualmente abusiva a prática de enviar oferta de serviço mediante proposta de seguro. O que a gente tem que olhar da diferença é que, mesmo que não tenha tido prévia solicitação do seguro, aqui você não está fazendo o quê? Aqui é somente proposta. A palavra-chave é a questão de proposta. Então, se por acaso ele só está propondo, não está tendo uma prática abusiva. Então, ele só está propondo, é só a questão de publicidade. Então, foi isso que entendeu a banca. Por isso que a letra correta é a letra C. E D, prática lícita em relação à persiana do tapete. Não é prática lícita em relação à persiana do tapete, é prática abusiva. Então, compreenda, ele poderia mandar o encarte do seguro? Poderia. Ele poderia te obrigar a contratar o seguro? Não poderia. Então, por isso que foi considerado equivocado aqui, tá bom? Letra correta, letra C. Vamos para mais uma. Adonis procurou você como advogado, queixando-se de lhe ter sido negado crédito. Informou que a recusa se baseou em uma pontuação baixa atribuída por meio do uso do método de avaliação de risco de concessão de crédito, conhecido como sistema de score de crédito. Disse que o método foi aplicado sem o seu consentimento prévio, bem como explicou que não foram prestados esclarecimentos a respeito das fontes dos dados considerados e nem das informações pessoais valoradas. A respeito desse assunto, à luz do CDC, sobre banco de dados, assinale. O que a gente tem que compreender? A gente tem que ler alguns pontos específicos. Olha lá o que tem no nosso Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, sem prejuízo do artigo 86, terá acesso a informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitado por ele. E parágrafo 4º, os bancos de dados e cadastros relativos aos consumidores, os serviços de produção ao crédito e congêneres serão considerados entidades de caráter público. E aí a gente pega o ponto que é relevante para a nossa questão, a súmula 550. A utilização de score de crédito, que é o que o colega estava lá reclamando, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados do respectivo cálculo. Então, o STJ falou que o score de crédito, esse método estatístico, ele dispensa o consentimento do consumidor. Então, vamos ler as alternativas que a gente tem aqui. Letra A. A realização de qualquer avaliação de risco para concessão de crédito, com o objetivo de criar sistema de score, deve sempre ser precedido de consentimento. Você viu que a súmula fala que não precisa de consentimento. B. A indicação ao consumidor das fontes de dados considerada pelo fornecedor para cálculo score fica dispensada? Não fica dispensada. Ali fala que ele tem que ter direito de solicitar esclarecimentos sobre informações pessoais e as fontes de dados. C. O consentimento prévio do consumidor consultado é desnecessário, mas aí ele deve ser garantido o acesso a informações pessoais valoradas, as fontes dos dados considerados no cálculo desse score. Exatamente. Ele tem esse direito. E D. As informações pessoais valoradas são de autonomia do fornecedor e não precisam ser conhecidas pelo consumidor. Não, pois são confidenciais, o consumidor tem direito de saber o que está falando. Ele não tem direito de ser notificado previamente, mas ele tem direito de saber, sim, de onde surgiu e quais são as fontes e como estão sendo valoradas. Por isso que a resposta é C. Vamos para a nossa última questão. Em viagem realizada do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, em janeiro de 2023, Luan e Vanessa tiveram uma de suas malas extraviadas, tendo sofrido um prejuízo quantificado em R$15 mil. Acionada, a empresa aérea alegou que a sua responsabilidade estava limitada ao teto previsto na Convenção de Varsóvia e que o CDC não era aplicável ao caso em hipótese.
por se tratar de transporte internacional. Considerando a jurisprudência predominante do STF no que toca a tema de indenizações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens de viajantes no transporte aéreo, assinar a afirmativa correta. O que você precisa compreender? Volta aqui para mim. Quando a gente está falando de transporte aéreo, a gente tinha um problema, principalmente em voos internacionais. E isso foi resolvido por uma decisão do STF. O STF entendeu o seguinte: quando a gente está tratando de voos internacionais, havendo o extravio de bagagens, quando a gente vai ingressar com pedido de danos materiais, e compreenda, danos materiais, esses danos materiais não estão sujeitos pelo Código de Defesa do Consumidor, estão sujeitos pela Convenção de Montreal e Varsóvia. São duas convenções internacionais que regulamentam, e essas convenções elas têm um limitador de valor de indenização. Você pode ter a coisa mais cara do mundo, mas vai estar limitado àquele valor. Por isso, quem quiser se cuidar tem que fazer o quê? Na questão dos danos materiais, tem que fazer seguro. Já no que tange aos danos morais, aí você não utiliza a Convenção de Varsóvia, você utiliza o quê? O Código de Defesa do Consumidor. E tem limitação? Não tem limitação. Então vamos lá. Tema 210 do STF. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, essencialmente das convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalecência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Qual foi o argumento do STF? Ele faz a leitura do artigo 178. A lei disporá sobre ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendidos o princípio da reciprocidade. Então, quando eles, analisando isso daqui, com base nesse artigo, ele entendeu que havia essa situação. Então, compreendam, quando a gente estiver tratando sobre transporte internacional, quando a gente estiver falando dessas situações, principalmente na questão do dano material, a responsabilidade vai estar limitada. Vamos lá? Vamos ver aqui as alternativas. O CDC é sempre aplicável, independentemente de se tratar de um voo internacional ou doméstico. Não, for voo internacional, no que tange ao dano material, a gente utiliza as convenções internacionais. B. Nos voos internacionais, prevalece integralmente as limitações contidas em normativas internacionais, como Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal, enquanto nos voos domésticos aplica unicamente o CDC, não sendo aplicáveis as limitações contidas nasquelas convenções. Então, aqui a alternativa foi considerada correta pela banca. C. Em se tratando de contrato de transporte aéreo, aplicando as limitações contidas nas convenções internacionais, tanto nos voos domésticos quanto nos voos internacionais. Então, o que ele fala? Em se tratando de transporte aéreo, aplica as limitações convenções internacionais, tanto nos voos domésticos quanto nos voos internacionais. Está errado, né? Se é transporte aéreo, só vai ter a convenção internacional somente nos internacionais, por isso está errado. E D, as limitações contidas na Convenção de Varsóvia e na de Montreal serão aplicadas quanto explicitamente no contrato assinado pelo consumidor, em obediência ao dever de informação exigido do CDC, negativo, né? Elas vão ser aplicáveis independente se está ou não no contrato aplicado. Então, a resposta correta é a letra B. Chama a atenção de você, porque você viu que eu até fiz a ponderação do dano moral, do dano material, mas não foi isso que foi colocado aqui na banca, ela não focou, ela não aprofundou esse tema, mas nós temos já a jurisprudência pacificada sobre essa peculiaridade. Então, se na banca aqui ela foi mais rasa do que a gente falou, então ela jogou internacional prevalece integralmente limitação dos normativos internacionais, e se for doméstico, CDC. Tá, eu ainda fiz um disclaimer, fiz um aprofundamento que eventualmente pode cair numa questão mais aprofundada quando a gente estiver falando sobre essa divisão, não só dos danos materiais, mas sim dos danos morais, porque essas convenções elas só tratam dos danos materiais. Perfeito? Então,
ficamos por aqui. Foi excelente estar passando alguns momentos estudando com vocês. Espero que tenham compreendido. Ficou com dúvida? Quer alguma explicação complementar? Entre em contato comigo nas redes sociais, entre em contato aqui no chat. Vai ser uma grande satisfação estar aqui trocando ideia com vocês. Fique com Deus, até a próxima.